Fala, meus guerreiros! Fala, minhas guerreiras! Por cá, o professor Adriano, seu professor, aqui do canal Historiografando no YouTube. Gente, hoje nós iremos comentar questões da banca IBFC. São 3 questões, mas eu garanto que você vai sair daqui, ó, forte, firme, aprendido sobre um pouco da sociologia, que mexe com a filosofia também. Então vem cá para a tela comigo, vem cá para o quadro e vamos começar aqui a desmiuçar essas questões sociológicas para vocês. Olha só. A primeira questão, ela diz o seguinte: a sociologia surge no contexto das transformações socioeconômicas estabelecidas pela derrocada do sistema feudal de produção e do antigo regime e o surgimento do sistema capitalista e das democracias modernas. Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir. Cara, guerreiro, aqui nesse capítulo eu só me lembrei daquele livro, né? A transição do feudalismo para o capitalismo, do Suez. Transição do feudalismo para o capitalismo. Foi o momento que começou a acumular as riquezas para que só assim pudéssemos chegar no capitalismo financeiro que nós temos hoje. Vem cá para a tela novamente. O primeiro quesito, ele diz assim, ó, deixa eu só enquadrar aqui para vocês. Ó. Augusto Comte sistematiza uma física social que mais tarde viria a se chamar de sociologia, em seu curso de filosofia, datado lá do ano de 1835, né, gente? Então, aqui eu já encontro um erro grave. Qual é o erro desse quesito? Vamos comentar com vocês, olha só. Augusto Comte, ele sistematiza uma física social. De fato, gente, o erro da letra A é nesse quesito aí, onde diz que o Augusto sistematiza, só fechar isso aqui que apareceu, sistematiza uma física social. Ele propôs, o Augusto Comte, ele propôs, corrigindo isso aqui, ó, propôs uma ciência chamada, em primeiro momento, de física social. Foi isso que ele propôs aí. Não sistematizou a física, ele propôs uma ciência, tá certo, gente? Chamada em primeiro momento de física social. Aí só depois disso é que ele veio com o termo sociologia. Beleza? Tranquilidade. Então, ele disse isso lá nos seus estudos, aonde ele propôs uma ciência denominada de física social e depois de sociologia. Era essa tal sociologia do Augusto Comte aqui, ó, essa tal sociologia que era capaz de explicar o método de observação. O que era a sociologia para o Augusto Comte? Capaz, só colocando aqui, ó, capaz de quê, professor? De observar ou de uma observação, assim você pode colocar, tá? De observar ou de uma observação, vou colocar de uma observação, capaz de uma observação, capaz de uma observação, através da experimentação das ciências da natureza na sociedade. Não vai caber aqui, mas você vai notar aí. Vou repetir para você novamente. O Augusto Comte, ele propôs uma ciência física, que mais tarde ele viria a se chamar sociologia, correto. Ele propôs, ele não sistematizou, ele propôs, tudo bem? E a sociologia para o Augusto Comte, a sociologia ela é capaz de explicar o método de observação, que eu ia colocar lá e não coube na tela, viu? O método de observação e experimentação das ciências da natureza dentro da sociedade. Então isso aqui está errado. Então aqui, estando errado, eu já acho o gabarito da questão, cara. Ó, letra A tem 1, não pode ser letra A. Letra B tem 1, não pode ser letra B. Letra D tem 1, não pode ser letra D. Letra E tem 1, não pode ser letra E. Então eu fico com o gabarito aqui em letra C de casa, de canal Historiografando. Vamos ler aqui o segundo ponto. Ó. Considera-se Max Weber, filósofo alemão do final do século XIX. Sua obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de 1905, em que relaciona a moral protestante com o desenvolvimento do capitalismo como um dos pais da sociologia. Certinho. Karl Marx, filósofo alemão, realiza um profundo estudo das relações sociais a partir de uma análise estrutural do sistema de produção capitalista e publica em 1867 o primeiro volume do livro O Capital. Já li esse livro, não o primeiro volume, tá, gente? Eu já li esse livro é recomendável, ele é muito bom,
por sinal, para você entender um pouco sobre esse pensamento filosófico do Karl Marx. Show? Tranquilo? Gabaritou? Foi fácil? Gostou do comentário? Já tinha resolvido essa questão da banca e BFC? Sabia que o quesito número 1 estava errado justamente por o que eu te apresentei aqui? Se você sabia, você está topado, testado e aprovado. Vem cá já para a nossa próxima questão de hoje. É a questão de número 02. Lá embaixo também é da banca, viu? Também é da banca IBFC. Leia atentamente o texto. Cara, todas as questões de filosofia com certeza vão vir com um textozinho assim. É bem provável que na sua prova você também encontre esse texto. Leia atentamente o texto. Max Weber, em seus estudos a respeito do calvinismo, estabelece uma relação direta entre o reconhecimento divino e o resultado do trabalho. Para ele, o espírito do capitalismo evidencia-se com a maximização da riqueza acumulada pelo indivíduo, através do seu comprometimento com o trabalho, e reflete a maior ou menor aprovação divina ao seu comportamento. Essa mesma ideia está contida na base do tracinho, doutrina religiosa contemporânea que apresentou no Brasil crescimento acentuado em relação ao da população. Que doutrina é essa aí, professor? Teoria da libertação está na letra A, letra B, teologia da prosperidade, letra C, movimento de renovação carismática, letra D, teologia dos santos dos últimos dias, ou os mormons, e a letra E, teocentrismo. Gabarito da questão. Gabarito da questão, letra B de bola, letra B de basquete, teoria da prosperidade. Professor, e o que é isso, teoria da prosperidade? Teoria da prosperidade, meu guerreiro, é uma teoria baseada em confissões positivistas, em confissões que deram certo. É o que muitas igrejas neopentecostal, não estou aqui discriminando-as, ao contrário, eu estou dizendo a prática que elas estão adotando, não estou fazendo vista grossas ao método que eles trabalham, não, cada um segue a sua, tá? Costumam pregar para os fiéis que tudo o que Deus mais queria e quis e quer na sua vida é que você prospere. Não sou contra essa teoria em parte, certo? Mas tem muitas igrejas que pregam descaradamente afirmando que para você ser rico, para você chegar à prosperidade, você tem que doar seu carro, sua casa, tem que doar o seu sangue, tem que doar tudo para aquela igreja YWZP. Tá certo? Não sou contra. Estou apresentando a teoria. Então, teoria da prosperidade é isso, baseada em confissões, onde o fiel alcança a bênção, defendendo que o cristão tem poder. Então, o gabarito da questão é a letra B. Professor, por que não é teologia da liberdade? Da libertação. Gente, teoria da libertação é uma teoria que liberta os oprimidos. Isso é uma abordagem teológica cristã. Então, o objetivo é dar essa libertação para os oprimidos. Professor, por que não é movimento da renovação carismática lá em letra C de casa? Não é porque essa teoria ela é voltada para a experiência pessoal com o divino. No caso, o divino aqui, Deus. Então, não é a letra C também. Letra D, teologia dos santos dos últimos dias. É uma teologia defendida dentro da igreja com características restauracionistas. Também não é a letra D. Teocentrismo é Deus ao centro do universo, tá certo? A, B, A, C, D e E não é explicadinha, letra B explicado o gabarito da nossa questão em tese de sociologia. Mais uma comentada, isso é questão da banca do teu concurso, viu? Terceira e última questão de hoje, bora para ela. Em relação aos métodos de análise da realidade social, é possível afirmar que os assim considerados principais pensadores, fundadores da sociologia, que são Marx, Durkheim, Weber, possuem entre si semelhanças e diferenças metodológicas evidentes. Enquanto Marx utilizava um método dedutivo, Durkheim e Weber utilizavam um método empirista. Assinale a alternativa que melhor nomeie o método utilizado por Marx, Durkheim e Weber, respectivamente. Ó, meu aluno, empirismo, professor, o que vem de ser esse tal de empirismo? Cara, não vai dar tempo de explicar tudo isso aqui. Da mesma forma que você precisa conhecer o materialismo, você precisa conhecer o empirismo. Então não vou dar nenhum e nem outro. Eu vou deixar a cargo que vocês pesquisem isso. Show? Mas pesquisem mesmo, cara. E vão para a prova de vocês conhecendo esses camaradas. Marx, Weber, Durkheim. Temos também John Locke. Temos outros grandes filósofos teóricos da sociologia que é fundamental você conhecer. Ah, professor, o Locke é lá da filosofia. Também sociólogo, interessante você conhecer. Olha só, qual método é esse? É uma questão já mais complexa, uma questão já mais difícil.
Confesso para vocês. Eu vou bater direto no gabarito da questão, que é a letra C de casa, ó. Letra C de casa. Dialética materialista é de Marx. Professor, e o que é isso? É uma corrente filosófica que utiliza... que utiliza a dialética. Professor, o que é dialética? O debate, a persuasão, tudo isso tem vários significados. Busca da verdade, a dialética é isso. Então ele busca isso aí, a dialética, para entender o processo social. Então o Marx, ele busca através da dialética, da conversação, entender o projeto social, tá certo? O processo, eu disse projeto, né? Processo social. Ó, método comparativo em Emile Durkheim. Professor, o que é isso? Comparativo. Consiste em investigar coisas ou fatos e explicações seguindo as suas diferenças. Ou seja, ele vai investigar as coisas ou os fatos e explicar segundo suas diferenças. Um exemplo, por que é que a maçã é diferente da goiaba? Aí ele vai ver quais são as diferenças que tem entre a maçã e a goiaba. Esse é o método, tá? Para você facilitar. Cara, tem N palavras que eu poderia dizer para vocês, mas o meu objetivo não é tornar você um sociólogo, um filósofo de verdade, não. Meu objetivo é só fazer que você gabarite as questões que vão vir na prova. E isso é questão de banca. Então, o método comparativo de Emile Durkheim vem falar justamente isso, repetindo para você notar. Nota! Consiste em investigar coisas ou fatos e explicando essas coisas, né, segundo suas diferenças ou as suas diferenciações. Por último, o método compreensivo de Max Weber. Professor, o que significa esse método compreensivo? Esse método compreensivo, ele baseia-se na ideia de considerar a motivação dos indivíduos, ele vai considerar a motivação dos indivíduos ou mesmo dos grupos de indivíduos trabalhando dentro das ações sociais que eles praticam. Resumindo, é a relação entre os sujeitos. Então, é através desse método compreensivo que o próprio Max Weber vai fazer essa análise. Só para deixar bem mais claro aqui, que é o mais dificilzinho de todos, ó. Compreensivo. Lembra de compreensão? Pois é a relação entre os sujeitos. Ou seja, eu tenho aqui o sujeito A e o sujeito B. O sujeito A, certo? Dá um murro em sujeito B. Pof, capimba, caiu no chão. O que é que acontece? Para o nosso amigo Max Weber, ele vai utilizar o método compreensivo dessas ações sociais entre esses indivíduos ou grupos, certo? Essa relação entre os sujeitos, através do que levou A meter o murrão em B. Ah, mas é porque A tinha uma rixa de uma dívida com B, ou B tinha uma rixa de uma dívida com A. Então, esse é o método compreensivo. Tem que se compreender para estabelecer o fato social, o que levou A ter dado a mãozada em B. Beleza? Tranquilo? Cara, 3 questões. Eu estou lançando o projeto uma questão por dia, certo? E esse método de uma questão por dia vai ser fundamental. Questões assim, ó, explicadas, gabaritadas. A gente vai conhecer mais quem é Marx, quem é Weber, quem é Durkheim. A gente vai conhecer muito mais ainda esses caras aí daqui pra frente com a filosofia em cima da tua banca. Beleza? Meus cangas, obrigadão aí. Se inscreve, dá aquela força pro professor. Tamo junto. Valeu!